Ei pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindos a mais uma LZ Live. Hoje é dia 7 de maio, agora são 8 horas. Nós vamos receber a delegada Renata Ribeiro Fagundes. Ela que é delegada da Polícia Civil, titular da Delegacia Especializada de Proteção a Crianças e Adolescentes. Um tema muito relevante, tem crescido bastante, né? As crianças todas em casa, então é um cuidado grande que a gente tem que ter. Já agradecer a participação da Marta Baqueiro, o pessoal já está entrando aí. Bom, a nossa LZ Live chega à edição de número 32. Já conversamos com muitas pessoas interessantes e muitas pessoas perguntam se depois podem assistir a live. É só você acompanhar com o Instagram. A gente termina a live e compartilha aqui no Instagram. E logo depois a gente edita e coloca lá no YouTube da LZ, @LZMKT Negócios. É só você entrar e acessar lá o YouTube. A nossa live é bem interativa, né? Então, por favor, participem, mandem perguntas, comentários. É um assunto bem relevante que eu acho que vocês podem participar. Renata já entrou, então já vou convidá-la aqui para o bate-papo comigo. Ei, Renata, bem-vinda! Oi, tudo bem? Tô. Obrigada. Obrigado a você, tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Tô ótimo, graças a Deus. Bom, vamos começar do começo, né? Isso. Primeiro, as pessoas ainda estranham um pouco uma delegada mulher ou isso é uma visão totalmente antiquada? É, Quando eu fiz concurso em 2008, tinham poucas mulheres na minha sala na academia de polícia. Mas no último concurso de delegadas que teve, já era quase o mesmo número de mulheres e o mesmo número de homens. Então a gente já tem muitas delegadas na Polícia Civil aqui de Minas. Muito legal. Existe alguma, não em relação a ser mulher ou homem, mas existe um caminho em relação ao início do processo como delegada? Você tem que passar por alguns setores que são, digamos, obrigatórios ou que normalmente existem etapas que você vai galgando? Normalmente você vai para fora de Belo Horizonte, depois para voltar para Belo Horizonte. Como que funciona essa questão? O concurso já é muito demorado. A gente tem uma prova de múltipla escolha, depois uma prova dissertativa, uma prova oral, uma prova física, exame psicotécnico. É bem difícil e depois que terminam essas etapas, ainda tem a etapa da academia de polícia, que depende, em alguns casos, pode ser por 3 meses ou até 6 meses de treinamento. Nossa. E depois desse treinamento, né, tem uma prova que você vai fazer, e depois dessa prova, atualmente, de acordo com a sua classificação, você escolhe a cidade que você vai ficar. Ah, Então, legal. assim, em alguns concursos, alguns delegados já têm a oportunidade de vir para a capital ou região metropolitana. No meu concurso, a minha primeira lotação foi na cidade de Ouro Preto. Ah, que legal. E aí, quando você vai para uma cidade menor, você é delegada de tudo? E quando você vem para Belo Horizonte, existem essas delegacias especializadas? Como que funciona? Depende da cidade. A gente já tem muitas cidades aqui em Minas que tem as delegacias especializadas. E algumas outras comarcas, por serem menores, às vezes tem um delegado só. Em alguns casos, às vezes um delegado responde por delegacias de várias cidades, de vários municípios. Normalmente isso acontece ainda. E aqui em Belo Horizonte, a gente tem algumas delegacias especializadas. E você pode trabalhar numa delegacia que seja, que a gente chama de distrito, que são essas delegacias que tem nos bairros, ou as delegacias especializadas em determinados crimes. Legal. E depois de Ouro Preto, você já veio para Belo Horizonte? Depois de Ouro Preto, eu trabalhei durante 6 anos em Nova Lima. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns distritos, né? Uma delegacia que ficava no bairro de Jardim Canadá, trabalhei também na delegacia que ficava no bairro Vila da Serra. E tive a oportunidade também de trabalhar durante 2 anos na especializada de atendimento à mulher, em Nova Lima, que foi muito gratificante, uma experiência excelente, gosto muito dessa matéria. E depois de 2 anos na Delegacia de Mulheres, eu trabalhei na Delegacia de Crimes Cibernéticos.
Trabalhei pouco mais de um ano na Delegacia de Crimes Cibernéticos, trabalhei depois também na coordenação das delegacias de plantão aqui de Belo Horizonte e depois fui para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente. Que bacana, é bom que você tem uma visão bem ampla, né, em relação à questão do direito da mulher, a questão do direito hoje de muitas coisas que acontecem na internet e também agora com a criança e adolescente. E muitas vezes esses crimes, eles têm uma interligação, né? Crimes que acontecem com a criança na internet. E principalmente com relação à violência doméstica, que a violência doméstica ela não atinge só a mulher ou só a criança. Muitas vezes ela está vinculada, não só a criança sofre aquela violência, mas outros familiares também. A gente não pode falar que a violência contra a mulher ela é só contra a mulher, ela é contra a família inteira. E com relação à criança e adolescente também, está muito vinculada a crimes cibernéticos, porque cada dia que passa as crianças têm mais acesso a dispositivos informáticos, né, computadores, tablets, smartphones, e a partir desse momento elas ficam também sujeitas a muitos crimes. Olha, agradecer. Doutora Thaís Degani já está aqui participando com a gente. Parabéns, pessoal. Doutora Renata maravilhosa. Raquel Bueno, esta mulher é fera. A Roberta já está perguntando aqui sobre idosos. Existe uma delegacia, existem delegacias focadas no idoso? Existem. A gente tem a especializada, né, de atendimento ao idoso, portador de deficiência, fica nesse departamento que eu trabalho. A nossa delegacia ela está dentro do departamento de família da Polícia Civil, que tem a delegacia de mulher, a delegacia de proteção ao idoso, tem a divisão, que é a divisão de orientação à proteção à criança e adolescente, que tem a delegacia que a gente chama que apura os atos infracionais, que são os crimes cometidos por adolescentes, e tem a nossa delegacia, que é de proteção à criança e adolescente, que são crimes que crianças e adolescentes são vítimas. Perfeito. E aí a gente está num momento muito interessante de discutir esse tema, né? A gente está vivendo esse período que a gente nunca imaginou que iria viver, de isolamento, todas as escolas com aulas canceladas e muitas crianças em casa convivendo não só com pai e mãe, mas às vezes com mais membros, né, mais integrantes da família. E a rotina da casa de muitas pessoas está muito confusa. E, obviamente, a rotina da criança também está muito confusa. O que vocês têm recebido de demanda atualmente na delegacia? Que aumentou alguma coisa? Houve alguma novidade? O que das questões tem acontecido em relação ao trabalho de vocês? A gente tem duas questões. Por um lado, não só Belo Horizonte, no Brasil, a gente tem notícia de que os crimes cibernéticos, principalmente contra criança e adolescentes, têm aumentado. O que acontece? A criança, a gente está mais tempo em casa, a gente não tem muitas atividades para a criança não está indo à escola e muitas estão tendo também aula online. Com isso, a criança fica mais tempo conectada, criança e adolescente, eles ficam mais tempo conectados. E com isso, a exposição é maior. E os criminosos, né, que antes atuavam de forma presencial, eles se adaptaram e começaram também a praticar mais crimes de forma virtual. E se o adulto, muitas vezes, tem dificuldade de identificar um crime, o que é real ou o que é falso na internet, imagina uma criança. Claro. A gente não recebeu uma educação digital adequada para a gente acessar tanto a internet. Há pouco tempo atrás, né, a gente pode falar assim, há uns 10, 15 anos atrás, a gente não tinha esse acesso tão facilitado à internet que a gente tem hoje. Antes a gente só podia acessar a internet pelo computador. Hoje em dia a gente acessa a internet de qualquer lugar que a gente estiver por um smartphone. A gente tem contato com vários locais do mundo, a gente consegue fazer praticamente tudo pela internet. Isso veio numa velocidade tão rápida que a gente não teve tempo para receber talvez essa educação digital. E as crianças ainda, a situação ainda é pior. E de repente a gente se vê dentro de casa, sem ter atividade para a criança e todas as atividades que são direcionadas pela escola, a gente precisa de um dispositivo informático. Então, elas ficam sujeitas a esses criminosos. Muitas vezes, né, esses crimes eles vêm mascarados por brincadeiras ou por outras atividades que a criança não consegue identificar
que aquilo pode ser ruim para ela. Ela não tem o discernimento do que pode ser ruim ou que é bom. Por isso é importante que os pais orientem as crianças. Já que o filho vai ter acesso à internet, ele vai utilizar essa internet sozinho, então orienta que nem tudo que está ali é da forma que está aparecendo, nem tudo que está ali é real, e que eles têm que ter cuidado com o que eles conversam e como que isso pode acontecer. E se, por um lado, a gente teve o aumento desses crimes cibernéticos, a gente teve uma diminuição da notificação dos outros crimes. A Polícia Civil lançou recentemente uma estatística de que em alguns crimes presenciais, como lesão corporal, a gente teve uma diminuição de quase de 80% dessas denúncias. Mas isso não significa que esses crimes não estejam acontecendo. Eles não estão sendo denunciados. Que se a criança está sofrendo uma violência dentro de casa, ela não vai pedir socorro dentro de casa. Então, ela pedia muito socorro na escola, com vizinhos e amigos, e a gente não está tendo essa convivência mais. E a gente teve essa diminuição das denúncias com relação a esses crimes. Entendi. No caso da violência doméstica, pelo que eu já estudei, já li, grande parte da violência doméstica se dá com o companheiro, com a companheira, com uma pessoa muito próxima do ambiente familiar. É assim também com a criança e com o adolescente? A maioria dos crimes, né, de violações sexuais cometidos contra crianças, o autor é um familiar. Em muitos casos, um ascendente, né, um padrasto, um pai, um avô. E, infelizmente, a criança se sente ainda mais coagida e com mais medo de fazer essa denúncia. E se ela está dentro de casa com o agressor e com a mãe, que em muitos casos também é conivente com a situação, para quem que essa criança vai pedir socorro? Então, num momento desse, é a hora de vizinhos, de outros familiares, de ficarem atentos mesmo e de denunciarem se tiverem qualquer notícia desse tipo de crime. Maravilha. Agradecer a participação do Lúcio Roberto Fagundes, da Eleonora Fagundes, da Borboleta Nélia. Parabéns pela live, a importância do assunto. Thaís já falou aqui, tá super participativa. Um beijo pra Thaís. Thaís, tô morrendo de saudade de você lá na delegacia, viu? A Glória Woods está aqui dando ok. Paulinha LB. O programa Sou 60 e os idosos também não tiveram educação digital, estão em peso na internet também. Um assunto muito oportuno. A Karina Camelo, parabéns pela live, assunto muito importante e ótima explicação da doutora Renata. Tice Cará. Enfim, gente, obrigado demais pela participação. Você falou, Renata, sobre essa questão de os pais devem orientar, como as crianças devem agir, mas eu sinto que muitas vezes os pais são perdidos, né? É muito difícil a criação de um filho, né? Quais são os modelos, como seguir, como se orientar. E eu estava até conversando com você antes, né? Até coisas que parecem ser pequenas, mas que podem trazer um reflexo grande, né? Assim, qual que é a hora do filho ter um celular? Qual que é a hora de uma pessoa ter uma rede social? Qual é uma hora de uma pessoa acessar um WhatsApp? Às vezes, assim, a pressão da criança junto aos seus coleguinhas, né? Ah, mamãe, mas só eu não tenho celular na sala. Mas tem questões ali de idade que mesmo que seja só ela, mas que isso seja um diálogo aberto com a família, que ela entenda que não é o momento dela ter o celular, não é o momento dela acessar a internet, não é o momento dela ter uma rede social. Como que é a sua visão sobre isso? Inclusive, redes sociais, a recomendação, por exemplo, né, Facebook, Instagram, de redes sociais, é que seja para adolescentes acima de 13 anos. O WhatsApp, acima de 16 anos. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. Então, a criança ela tem acesso a essas redes sociais de forma muito precoce. E, com isso, ela não sabe como lidar com aquela rede. Ela, muitas vezes, deixa a rede dela, não coloca a rede social privada. Então, ela tem acesso a várias pessoas, muitas pessoas têm acesso a essas fotos dela. O WhatsApp, muitas vezes ela é incluída num grupo sem ela
sem ela saber que ela está sendo incluída, e ela conversa com pessoas que às vezes ela acha que é de um jeito e é de outro. Muitos crimes acontecem porque a criança, ela acredita que ela está conversando com outra criança, porque a foto do perfil é de outra criança, e muitas vezes esses criminosos utilizam vocabulário infantil justamente para poder atrair a criança. E ela não sabe com quem que ela está conversando. Então, é muito difícil a gente falar qual que é o momento de ter acesso. Principalmente nessa época, as crianças já estão tendo acesso a telefone, a tablets. Então, se o seu filho vai ter acesso a isso, ele tem que ser orientado. E saber o que é direcionado para cada idade. Eu quero ter um smartphone. Tudo bem, você vai ter joguinhos, você vai ter atividades direcionadas para a sua idade. Rede social não é adequado para criança. Então, que não tenha rede social. E mesmo os adolescentes, os pais têm que ficar atentos, saber quem que são os amigos, que tipo de conteúdo que o adolescente está abordando ou está compartilhando na internet, verificar se a rede dele está sendo privada, principalmente desabilitar o localizador, porque o adolescente muitas vezes ele quer tirar foto e quer postar, e principalmente colocando a localização. Isso é muito perigoso também. Então é importante que os pais orientem e tenham acesso a essa rede, a rede social, saber o que o filho está fazendo, com quem que ele está conversando, que tipo de conteúdo que a criança está compartilhando. E hoje em dia a gente tem também muitos mecanismos disponíveis na internet para a gente poder fazer um monitoramento. A gente consegue monitorar quanto tempo a criança está utilizando de smartphone ou de tablet. A gente consegue regulamentar esse tempo que a criança está utilizando. E em alguns casos você consegue até mesmo ter acesso a localização, a áudio, a vídeo da criança. E isso não é invasão de privacidade, isso é um cuidado que você está tendo com o seu filho. E se a gente tem essas ferramentas disponíveis, a gente tem que usar sim, porque isso é uma forma de proteção. A discussão, né, ela é muito interessante e muito profunda, porque o que a gente vê também, né, Renata, tanto a família, entre aspas, tradicional, né, a família do pai, da mãe e dos filhos, ou do filho, que for, e a gente tem que respeitar todos os tipos de família, né? Hoje a gente tem vários tipos de famílias, tem que ser respeitados, mas só dando este exemplo rápido. Quando os dois, o pai e a mãe, trabalham, e que é hoje a grande maioria, né, da população, eles não têm uma condição, ou não é que não tem uma condição, o termo nem é esse, mas assim, muitas vezes não consegue acompanhar de perto essa educação. Inclusive, a gente fez uma live com educadoras, né? Essa corresponsabilidade, essa transferência de responsabilidade para as instituições de ensino também é algo perigoso que as famílias têm que tomar cuidado, né? A responsabilidade da educação e da criação é da família, não da escola. A escola agrega, mas a família tem o seu, né, tem o seu papel. Nesse momento, a gente está vendo um convívio extremo, né, dos pais com os seus filhos. Você acha que tem a ver, quando você recebe uma família com essa questão, você acha que tem a ver também com um pouco de distanciamento na criação? Quando você pega o filho adolescente, o adolescente hoje ele tem uma autonomia muito grande, né? Muito grande. Talvez o pai ali, exatamente por não estar tão presente, também não quer se não é brigar, mas assim, ele não quer forçar uma barra de acompanhar muito o que está acontecendo ali no celular ou na internet, e acaba, infelizmente, às vezes acontecendo coisas mais graves, como por exemplo, a chegada numa delegacia, né? Isso, com certeza. Eu, pessoalmente, também trabalho o dia inteiro, meu marido também trabalha o dia inteiro, é o que acontece com a maioria das pessoas. Por mais que a gente não possa estar o tempo todo vigiando nossos filhos, o que a gente pode fazer é orientá-los. Ensinar o que é certo, ensinar o que é errado, o que pode acontecer, as armadilhas que eles podem cair, que vêm mascaradas, né? De entretenimento ou sedução para que eles façam alguma coisa. E por mais que a gente não possa ter essa proximidade física, a gente tem que orientar.
A gente tem que falar, isso não só com relação a crimes cibernéticos, eu falo com relação a outras violações também que as crianças podem sofrer. A melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho é ensiná-lo. E para isso a gente não precisa de muito tempo, de estar 24 horas ao lado do nosso filho. Eles têm que ter o exemplo de casa e a orientação. É claro que a gente vai dar essa orientação de acordo com a faixa etária da criança. Tem determinados assuntos que você não vai abordar com uma criança de 5, 6 anos de idade. Mas a partir do momento que ela começa a entender, você utilizando a linguagem dela, você vai conseguir explicar para ela o que é certo, o que é errado. É muito importante que os pais tenham um diálogo aberto com seus filhos e mantenham uma relação de confiança, para que esses filhos se sintam seguros para poder contar qualquer anormalidade que tenha acontecido na rotina deles ou qualquer outra coisa que tenha acontecido sem ter medo de ser punido. Porque a pessoa que comete o crime, ela consegue, de alguma forma, constranger e ameaçar a criança para ela não contar para os pais, porque se ela contar, ela vai ser castigada. Agora, se você cria uma relação de confiança com seu filho, ele vai falar, não, isso não está certo e eu tenho que contar para o meu pai, sim. Por mais que eu vá ser punido, ou que vai acontecer alguma coisa comigo, eu sei que isso não é certo. Então, Perfeito. criar essa relação de confiança é muito importante. Muito legal, Renata. A Lúcia Freitas, parabéns, beijos da tia. O Flávio Guerra, Luiz, parabéns pelo conteúdo relevante, como sempre. A Zacarias Borges, essa mulher é muito dedicada, parabéns. Programa Sou 60, diálogo, você acabou de falar muito sobre isso. A Edvina Ribeiro, de São Paulo, adorando a live. A Giza Curvelo, grande Gislaine, ótima live. Eu tenho uma filha adolescente e outra criança, e ambas com aulas online, através de plataformas diferentes. Qual a orientação para controle desse novo tipo de aula? Ótima pergunta, Gislaine. E principalmente porque você tem duas filhas, Gislaine, muitas vezes você não vai conseguir acompanhar as duas ao mesmo tempo. Então, no começo, os adolescentes ficam meio perdidos ainda, é preciso que acompanhem. Mas por mais que você não possa acompanhar suas duas filhas, você vai saber orientá-las. Olha, você está assistindo a aula online, se alguém entrar, né, na live, no momento que você está tendo aula, que for uma pessoa estranha, você tem que me chamar a atenção, por mais que eu não esteja perto, eu estou aqui, mas você tem que me chamar a atenção de alguma forma. E esse acompanhamento, ele não precisa ser totalmente físico. Depois que você passa um tempo, que a criança já começa a acostumar, ela vai saber te chamar quando ela tiver qualquer dúvida ou quando ela precisar de qualquer orientação. Perfeito, doutora Renata. Você falou das idades, né? Existe uma idade prevalente que os pais devem ficar ainda mais atentos, ou seja, que os criminosos focados nas crianças ou nos adolescentes, eles estão mais, às vezes pela idade, pela ingenuidade da criança, ou não existe isso para todas as idades? Isso vai depender da idade que a criança vai estar acessando o dispositivo. Acontece na maioria das vezes com adolescente, que normalmente as adolescentes começam, né, com 12, 13 anos a ter um smartphone, a ter acesso a dispositivos. E por mais, né, que, não, mas a minha filha já tem 15, já tem 16 anos, vários crimes desse tipo acontecem com adultos. Então, se acontecem com adultos, né, que teoricamente a gente já teria que estar preparado para não ser vítima desse tipo de crime, imagina com uma criança ou com um adolescente. E que tem essa ingenuidade. Eu já atendi um caso, quando eu trabalhava em outra delegacia, de uma criança, uma adolescente, né, que começou a conversar, que ela achava que ela estava conversando com uma atriz de novela. E aí essa atriz de novela começou, mas você gostaria de ser atriz também? Então me manda uma foto sua. E aí eles coagem a criança a permitir que eles vejam, né, pela câmera do celular, ou mesmo que enviem fotos. E quando o adolescente e a criança começam a ficar constrangidos, eles começam a fazer ameaça. Olha, isso que você fez é errado. Eu vou mandar para os seus coleguinhas, eu vou contar para sua mãe. E aí a criança se vê presa nisso, e se ela não tiver realmente essa relação, esse diálogo com os pais, ela não vai conseguir se livrar disso.
Outra coisa importante também é observar o comportamento do seu filho. Por mais que você não esteja presente todo dia, alguma alteração de comportamento você vai notar. Uma criança que sofre um tipo de ameaça dessa, ela vai começar a ficar mais deprimida, ela vai começar talvez a não querer mais sair, a não ir na aula. Então, observando essas alterações de comportamento, os pais também podem perceber que alguma coisa errada está acontecendo. Perfeito, muito, muito bacana a sua resposta. A Gislaine está agradecendo aqui. Agradecer a participação também da Raquel Melqui. Obrigado, gente. Muito bacana. Vamos falar de uma outra questão. E aí não só com o crime cibernético, né? A gente viu há poucos meses, em Belo Horizonte, um professor de uma escola importante, né, de escola privada, de educação básica, ensino médio, que a criança, uma criança muito jovem, né, acho que de 3 ou 4 anos, chegou para a mãe falando que, ou chegou para a mãe, ou, enfim, a mãe identificou que ele havia sido abusado na escola, isso deu um quiprocó danado, né? Eu não sei se você acompanhou quer dizer, eu sei que você acompanhou de perto esse caso, né? Mas não vamos entrar no caso especificamente. Eu quero em relação assim, ao mesmo tempo, tomar um pouco de cuidado, porque a criança muito pequena, se você afirma muito, ela vai concordar com a mãe, né? Ela vai, mamãe, sim. Mas você fez isso? Não, fiz ou não fiz, né? Que tipo de cuidado? E aí, se você quiser entrar no caso, não especificamente, mas usando esse caso como exemplo para as pessoas entenderem um pouco que isso pode ocorrer de novo e quase acabou com a vida de um camarada, né, que foi, inclusive, rechaçado por parte da escola e defendido pela maioria da escola. Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quero primeiro dar parabéns para a doutora Thaís pela brilhante condução dessa investigação, extremamente prudente e cautelosa, e por causa dessa cautela e dessa condução da investigação, a gente conseguiu chegar a esse resultado. Por isso que é importante a investigação. Seu filho vai te noticiar um crime, você, né, principalmente a mãe, ela não tem um preparo para poder fazer as perguntas de forma correta. Então, assim, essa mãe, ela agiu de forma correta. O filho dela relatou de alguma forma algo e ela procurou a delegacia. Isso foi correto. E quem tem que proceder a essa investigação são pessoas especializadas. Então, a gente tem lá na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente psicólogas que fazem a escuta especializada das crianças. E essa escuta especializada, ela segue todo um protocolo. Então, não são perguntas que vão sugestionar e nem diretivas para a criança. E essas psicólogas, elas são capacitadas para poder fazer essa entrevista. E essa entrevista, associada a outros elementos de investigação, é que vão levar a uma conclusão. É muito difícil a gente questionar criança, né? Principalmente crianças de 4, 5 anos de idade, às vezes até mais jovens, porque às vezes a forma que a gente pergunta direciona a resposta da criança. Quem tem filho sabe como que a gente tem que perguntar para obter determinadas respostas. E a criança, ela tende a buscar uma resposta positiva do pai e da mãe. Então, eles querem responder o que o pai e a mãe querem ouvir. E eles sentindo o que o pai e a mãe querem ouvir, eles vão falar dessa forma. Por isso que é necessário a gente procurar ajuda. Não tem uma delegacia especializada de proteção à criança e adolescente na minha cidade, mas a gente pode ter acesso também a psicólogos. Muitas prefeituras, faculdades disponibilizam esse atendimento psicológico. Ou procurar a delegacia especializada de atendimento à mulher também, quando for o caso, que quase todas as comarcas já possuem delegacias especializadas, para que isso seja investigado antes que a gente tome qualquer decisão precipitada que possa prejudicar a outra pessoa. Então, isso tem que ser denunciado? Sim, mas isso tem que ser apurado por quem tem competência para poder fazer isso. Que a gente tem profissionais especializados justamente para poder fazer esse tipo de investigação. E não aquela história, né? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, né? E tomar um pouco de cuidado, porque eu acho que eu realmente não sei os detalhes do caso, né?
mas eu sei que o caso vazou para todo mundo. Então, não sei se foi erro da escola, se foi erro da mãe, se foi o que ocorreu, mas todo mundo ficou sabendo do caso e às vezes poderia ter sido feita uma investigação mais ali fechada, né, mais tranquila em relação a isso. Enfim, são várias questões. Renata, agradecer aqui o Silva Freire, grande Luiz, nosso vizinho aí, obrigado. A Thaís super participativa, né, Thaís? O Luiz foi meu colega de faculdade também. Ah, é? Que bacana. É. Doutora Marcele, psiquiatra, foi nossa convidada aqui na semana passada falando sobre saúde mental e coronavírus. Foi um papo muito legal. O Galo aqui, nosso amigo Filipão, participando aqui, muito bem. Obrigado, gente, pela participação. Bom, eu queria falar sobre uma outra questão. Aí, ó, a doutora Marcela está aqui, ó. Luíde, uma ideia para a live: crianças e adolescentes e mídias eletrônicas na pandemia. Muito bem, estou falando sobre isso na questão de saúde mental. Muito bem. Obrigado, doutora Marcela. Você falou que a Polícia Civil gerou uma estatística que os crimes, né, alguns crimes reduziram em 80%, mas que vocês, dentro da Polícia Civil, acreditam que não é uma redução necessária de crimes, mas muitas vezes uma redução de relatos dos crimes, né? Que muitas vezes as pessoas não estão indo às delegacias para poder relatar mesmo, porque muitas das vezes o abusador ou o abusado estão convivendo sobre o mesmo teto. A gente também falou sobre isso um pouquinho mais cedo. Como que eu vou perguntar isso? Que você acredita, não um percentual, mas assim, a grande dificuldade de vocês conseguirem resolver o problema é que a criança muitas vezes não relata isso para ninguém. A gente viu outro dia o Marcelo Adnet, um humorista fantástico, relatou depois de 20 ou 25 anos que havia sido abusado na infância, né? Como que você vê isso? Você falou já essa questão de acompanhar e prestar atenção ao comportamento, mas como que você tem visto essa questão? Essa redução que foi noticiada não é uma redução, infelizmente, que a gente pode comemorar. Não é que os crimes deixaram de acontecer, eles deixaram de ser noticiados. E a nossa delegacia especializada, mesmo com a pandemia, a gente não deixou de trabalhar de forma alguma. Nossa equipe, assim, agradeço muito a todos que estão trabalhando com muito empenho. A equipe da DEPICA, sou suspeita para falar, mas tenho muito orgulho da equipe que trabalha lá. São profissionais muito dedicados e continuaram trabalhando. A gente continuou trabalhando, mas de repente a gente começou a perceber que a gente não estava recebendo mais essas denúncias. A gente vê também que nos casos de violência doméstica, isso também aconteceu. Mas a mulher adulta, ela pode procurar ajuda. A criança, muitas vezes, ela não vai ter para quem pedir socorro. A gente recebia muitas denúncias de professores, que principalmente que notaram alterações de comportamento da criança na escola. Muitas crianças que contam, às vezes, para um coleguinha e esse coleguinha vai contar para a professora. Ou um vizinho que notou. A criança, muitas vezes, ela não vai pedir socorro dentro de casa se ela estiver sofrendo essa violência dentro de casa. E não só violações sexuais, muitos crimes de maus tratos também. A gente teve notícia de um caso no interior de Minas, de uma agressão gravíssima de uma mãe a uma criança. A gente entende que a gente está vivendo uma situação muito estressante para os pais e principalmente para as crianças. E a gente, né, como adulto, a gente sabe nomear aquilo que a gente está sentindo. A criança, não. Então, esse estresse gerado na família, muitas vezes ele é descontado na criança. E ela não tem como pedir socorro. A gente tem, né, o 181, o Disque 100, que a pessoa pode fazer denúncia de forma anônima e é dever de todo cidadão que tem notícia de qualquer violação contra a criança e adolescente de fazer essa denúncia. Você vai fazer essa denúncia de forma anônima. O trabalho de apuração vai ser nosso. Mas isso pode ser um grito de socorro daquela criança. E você que é o vizinho, ou você que está mais próximo, que tem notícia, deve sim denunciar.
E os pais notarem essas alterações de comportamento. Às vezes a criança começa a ficar mais próxima da mãe, querer se afastar do pai, ou de um irmão, ou de um outro parente, ou começa a apresentar um comportamento depressivo. É lógico que alterações de comportamento acontecem com crianças, às vezes por qualquer mudança na rotina. Mas é observar se às vezes essa mudança está sendo significativa e se pode estar acontecendo alguma coisa. Se ela está apresentando, às vezes, até alguma lesão, em caso, né, de bebês ou de crianças que não falam ainda. É importante que os pais verifiquem, sim, o corpo da criança para saber se pode estar acontecendo alguma coisa. Né? A gente tem o 181, tem o Disque 100. A nossa delegacia também está fazendo registro de ocorrência por telefone. Depois eu deixo o telefone da Adépica também. E se a pessoa acessar o site da Polícia Civil, ela vai ter acesso aos telefones de todas as delegacias que estão funcionando normalmente, inclusive com registro de ocorrências por telefone, para a pessoa não precisar sair de casa. Perfeito, doutora Renata. Olha só, uma outra curiosidade, e que eu gostaria que você colocasse para as pessoas, é o seguinte. A gente falou de alguns crimes, né? Você acabou de falar de um crime de maus tratos, um crime grave, né? Você tem violência contra a criança, mas não necessariamente a violência contra a criança ela começa de uma maneira drástica, de uma maneira super violenta. Acredito eu que em alguns momentos isso vai crescendo, né? A própria questão cibernética, não necessariamente, às vezes você vai começar enviando uma foto, mas depois pode ser um vídeo, depois já pode ser uma coisa mais pesada. Vocês lá na delegacia, casos, entre aspas, considerados mais simples, como bullying, como cyberbullying, como outras, vocês também dão a mesma importância a casos também que são considerados mais graves? A pessoa que ela sofre qualquer violação, que ela é vítima de qualquer crime, por mais que a gente considere, né, legalmente um crime de menor potencial ofensivo, aquilo ali vai causar um trauma muito grande na vida dela. Então, se ela chegou a procurar a delegacia, é porque aquilo causou um transtorno, aquilo causou um prejuízo na vida dela. Então, mesmo um cyberbullying pode muitas vezes culminar com atos mais graves. A gente tem casos de muitas crianças que começam a se autolesionar e outras condutas até mesmo mais graves por causa de crimes que elas vão sofrendo ali, que são considerados talvez às vezes, é brincadeira de criança, isso é coisa que acontece entre crianças, mas se aquilo ali começa a afetar, se está incomodando, porque alguma providência deve ser tomada. E principalmente na internet, as pessoas estão se sentindo muito à vontade para poder falar o que elas querem. Muitas vezes a gente não vai falar uma coisa com uma pessoa presencialmente, mas a gente se sente à vontade para falar aquilo ali na internet. Porque, né, não se entende que aquilo talvez seja uma coisa presencial. E a gente tem que entender que por mais que a gente tenha liberdade de expressão, a partir do momento que a gente está causando um prejuízo, que a gente está causando um dano a outra pessoa, aquilo ali tem que ter uma consequência, sim. Porque de alguma forma é um crime. A gente tem isso tipificado como crimes contra a honra. E a gente tem exemplos e vários casos, infelizmente, de pessoas que têm, às vezes, fotos divulgadas ou de condutas repetidas que vão acontecendo, né, contra a honra da pessoa, que causam um transtorno, que a pessoa, às vezes, tem que mudar de cidade, a criança tem que sair da escola. Então, todo crime, tudo isso que acontece tem que ser apurado e tem que ser levado em consideração. É claro que, às vezes, quando isso acontece dentro de um ambiente escolar, é possível, sim, que isso se resolva, talvez, com uma coordenação da escola, com uma conversa com a criança, ou com uma conversa com os pais. Muitas vezes, os pais das crianças não estão sabendo o que está acontecendo, mas se chegar a casos extremos, sim. A gente tem aqui em Belo Horizonte a delegacia especializada em crimes cibernéticos. A gente tem as delegacias distritais que também apuram esses crimes contra a honra cometidos na internet e crimes que crianças são vítimas são apurados lá na nossa especializada. Perfeito. Agradecer a participação da Verônica Durães, doutora Marcele,
Luiz Castro. O programa Sou 60. Ontem assisti um filme muito bom, Assunto de Família. Tem caso de abuso e violência e a criança se cala, mesmo porque era a própria mãe que cometia o crime. Infelizmente, existem essas situações mais extremas, né? Doutora Renata, uma outra curiosidade. E crimes de criança ou adolescentes contra outras crianças e outros adolescentes? Também acontece? Acontece, a gente tem dentro da nossa divisão, né, de orientação e proteção à criança e adolescente, a delegacia que investiga o ato infracional. Então, um adolescente, né, ele não comete um crime, ele comete o que a gente chama de ato infracional. Mas de determinada forma diferente, ele também vai ser penalizado e responsabilizado pelas suas condutas. O Estatuto da Criança e Adolescente determina que a pessoa que tem 12 anos completos já é adolescente. Quando, né, tem menos de 12 anos, não é adolescente, é criança, e a criança não responde nem por ato infracional. Mas o adolescente responde, sim, por ato infracional, e a gente tem uma delegacia especializada para apuração desses crimes. Perfeito. A Dani Brandt está aqui, conteúdo excelente. Programa Sou 60, boa pergunta. Uma pessoa aqui no campo das perguntas, no ponto de interrogação, não quis se identificar e está perguntando a sua opinião sobre a questão da maioridade penal. Ai, gente, essa questão ela é muito complexa, eu acho. Por isso que eu acho que a pessoa não quis. Para a gente abordar numa live, que a gente já está tratando de outros temas. Mas eu acredito que a gente tem meio, sim, de responsabilizar o adolescente, que a gente tem que entender que o adolescente, ele é um ser em formação. Então, tem que ser diferente a responsabilização de um adolescente e de um adulto, sim. A questão da faixa etária e a forma de responsabilização é uma discussão realmente muito interessante, mas que seja responsabilizado, mas dentro da capacidade de discernimento também daquele adolescente. Sempre entendendo que ele é um indivíduo em formação, ele não é um adulto. Perfeito. Hoje, quando o adolescente, né, você falou acima dos 12 anos até os 17, tem algum tipo de infração, se essa infração é mais grave, como que isso é conduzido? A gente tinha lá, né, na nossa adolescência a chamada FEBEM. Como que é a FEBEM de hoje em dia? Os adolescentes, eles recebem uma medida socioeducativa. Essa medida socioeducativa, ela pode ser em meio aberto e ela pode ser privativa de liberdade. Então, para casos mais graves, a gente tem os centros de internação, não só em Belo Horizonte, mas também em várias cidades do interior. Então, em determinados casos, o adolescente ele pode ficar cautelado por até 3 anos e ser responsabilizado com uma pena privativa de liberdade. A gente tem outras medidas também de semi-liberdade, meio aberto, de acompanhamento também, liberdade assistida. Isso vai depender do crime ter sido cometido ou não com violência ou grave ameaça. Perfeito. Muito preparada, hein, doutora Renata? Nossa senhora, o papo tá ótimo. O programa Sou 60 falou que esse negócio da maioridade, isso dá uma live de um dia inteiro. Dá, com certeza, com certeza. Ela está comentando algo que eu concordo, né? Muita gente fala que se pode votar, 3 pontinhos, teoricamente, né? Se tem a responsabilidade de ele... É verdade, mas isso envolve também uma questão do nosso sistema educacional, do nosso... Claro, né, claro. Das dificuldades socioeconômicas também de cada região e principalmente do nosso país. E é complicado isso ser determinado. Por isso que isso é tão falado, né? Também. Com certeza. E ela está perguntando se esses centros ressocializam. Os centros, eles são centros socioeducativos. Então, lá, o adolescente, ele vai ter atividades, ele vai ter escola, ele vai aprender um ofício. Não é como um presídio ou um centro prisional. Então, o centro educativo, ele existe realmente para ressocializar o adolescente. Lá ele vai ter um acompanhamento psicológico, vai ter assistência social, né? Vai ser acompanhado por profissionais que vão buscar essa ressocialização do adolescente. É lógico que isso influi também em vários outros fatores, de como foi a vida daquele adolescente, como que
as perspectivas dele também, depois de sair desse centro socioeducativo, mas os centros socioeducativos que a gente tem aqui em Minas, posso falar porque antes de ser delegada eu já trabalhei no sistema socioeducativo. E posso falar que são profissionais muito capacitados e que estão ali realmente com essa intenção, não de privar a liberdade do adolescente, mas que ali ele possa ser ressocializado. Muito legal. Você acredita que a nossa live já tem 45 minutos de duração? Nossa, não acredito! O tempo Passou, passou rapidinho. passou rápido, né? Muito legal. Passou rapidinho. Você estava falando sobre a sua equipe, agradecendo a sua equipe. A delegacia é formada, né? Como que é essa diferença de equipe? São quantos delegados? É uma delegada só? Quais outras pessoas auxiliam nesse processo? E como que vocês estão fazendo nesse momento? O teletrabalho tem sido interessante para vocês também? Todos nós nos reinventando nesse sentido, né? Sim, como eu falei, a gente faz ocorrência, está fazendo ocorrência agora por telefone, vários outros crimes também. A gente está tendo a possibilidade de registrar por meio do aplicativo da Polícia Civil. A nossa delegacia especializada de proteção à criança e adolescente, ela é dividida por áreas. Então, a gente tem um delegado e uma equipe responsável por cada área de Belo Horizonte. A gente tem Barreiro, Noroeste, Venda Nova, região Centro-Sul e região Leste. E a gente tem as equipes divididas. E a gente tem duas profissionais de psicologia que realizam a escuta especializada. E a gente tem também uma parte da delegacia que funciona dentro da vara criminal da infância. Então, a gente, antes da pandemia, é claro, fazia um atendimento maior presencial dentro da vara criminal da infância. E trabalhávamos lá já junto com a promotoria, com a justiça e com profissionais de psicologia também que realizam lá o depoimento especial. Perfeito. Agradecer a participação do Pradinho, a Borboletanélia, nossa senhora, Borboletanélia, muita dedicação, estudo, igual competência da doutora Renata. A doutora Marcele, quarentena, maior convívio com os possíveis agressores, somado a estresse e preocupação, além do abuso de substâncias, igual ao aumento da violência doméstica, tanto contra crianças quanto contra mulheres. Muito bem, doutora Marcele. Exatamente. Nossa senhora. Bom, não, o papo eu tenho várias perguntas para fazer, o nosso tempo já está acabando aqui, mas o papo está muito legal. Ai, que bom, que bom. Muito legal. Você falou do telefone, as pessoas podem entrar em contato, então, através do 100, só digitar 100, Disque 100. Uhum. Depois tem um 181 para fazer também, como fala, gente? Denúncias anônimas. Denúncias anônimas. Importante exatamente. falar também que tem o 190, Polícia Militar, se estiver identificando uma situação que esteja acontecendo ali no momento, um flagrante, acionar a Polícia Militar também. E no site da Polícia Civil a gente tem disponível o telefone de todas as delegacias, disponibilizo aqui o telefone da nossa, que é 3228-9000. A gente está registrando ocorrências por telefone e também para qualquer outro tipo de orientação. Muito bem. A Edivina já está perguntando para a gente repetir com a doutora em outra live. Muito bem. O papo foi muito bom. Nós vamos depois falar mais sobre isso também. Ô, doutora Renata, eu queria que... Você já falou, mas assim, a audiência de live, ela é rotativa, né? Algumas pessoas ficam o tempo todo, algumas pessoas ficam o tempo, voltam, etc, etc. Queria que você desse dicas práticas de como que os pais e algumas dicas direcionadas para também adolescentes e crianças, mas principalmente para os pais, né? A nossa audiência é uma audiência mais velha, né? Dicas práticas de atenção, de cuidado, do que fazer em relação a tudo isso que a gente está vivendo nesse momento e a atenção, o diálogo, o acompanhamento das crianças e adolescentes. Principalmente criar uma relação de confiança com seus filhos. A proximidade não precisa, por mais que agora a gente tenha uma proximidade física, mas a proximidade não tem que ser física. O acompanhamento aos nossos filhos, ele tem que ser de mais qualidade.
e não de quantidade. É importante que a gente oriente os nossos filhos contra crimes e violações a que eles estão sujeitos, não só na internet, mas presencialmente também, orientar de acordo com a faixa etária, é claro. E, mas eu tenho que falar com meu filho, ele é muito pequeno, mas essas violações acontecem com crianças muito pequenas. Hoje em dia, a gente tem disponível na internet vários livros e cartilhas também que nos direcionam de como orientar as crianças. Vou falar aqui também do Instagram que eu tenho com a doutora Thaís e com a doutora Isabela, que chama Mulheres que Protegem. Nesse Instagram, a gente coloca várias orientações sobre crimes contra crianças, contra mulheres, violência contra idosos. A gente coloca lá várias dicas e orientações também. E eu acho que, né, nessa época de caos que a gente está vivendo atualmente, se a gente não entende bem o que está acontecendo e o que vai acontecer com a gente, imaginem uma criança. De repente, ela foi privada da escola, dos amigos, do convívio com os avós. Por mais que a nossa vida esteja muito estressante, a gente tem que entender o estresse que elas também estão vivendo. E uma dose extra de paciência, de autocontrole e tentar aproveitar essa proximidade com os filhos da melhor forma possível. E principalmente para conversar. O mais importante que os pais têm que ter com os filhos é o diálogo. Não é sempre que você vai poder estar do lado do seu filho. Você pode proibir ele de usar o celular na sua casa, mas às vezes na escola ele vai usar o do coleguinha, ou ele vai ter acesso a outro computador. Se ele for bem orientado e ele souber que ele pode confiar nos pais, ele vai relatar quando alguma coisa acontecer com ele. Muito bem, doutora Renata, muito obrigado. Queria agradecer demais você ter topado o papo, foi muito legal, mesmo um assunto tão sério, às vezes muito pesado, mas eu acho que você soube tratar de uma maneira muito profissional e leve. Tenho certeza que as pessoas gostaram muito. Gente, quem quiser acompanhar essa live na íntegra, assim que a gente vai terminar ela, a gente compartilha aqui no Instagram. Muito bacana, ela falou, segue lá, @Mulheres que Protegem no Instagram. Muito já acessei, muito legal o Instagram. Logo depois, nessa semana, a gente baixa a live e coloca lá no YouTube da LZ. Só procurar no YouTube por LZ MKT e Negócios. Depois eu também mando o link para a doutora Renata. Ela pode postar lá no Mulheres que Protegem. Com certeza. Maravilha. Agradecer demais. Amanhã a gente recebe a contadora de histórias Gislaine Matos. Vai ser um papo muito legal. Como que as histórias, as metáforas servem para nos ensinar, né? Aquela famosa moral da história, a gente está vivendo isso de uma maneira tão forte. Acho que vai ser um papo delicioso, leve também para uma sexta-feira. Aqui o pessoal está aqui, ó, todo mundo te parabenizando, a Norma Ellen, a Thaís, a Emília Pimentel. Luiz, suas lives têm sido ótimas, convidados sempre muito interessantes, parabéns. Obrigado, Emília. Luísa Borboleta, Edivina Ribeiro, Pradinho, parabéns. Luiz e Cássio, conteúdo extremamente interessante, merece outra live. Obrigado, gente. Obrigado demais. E é isso. Mais uma vez te agradecer e queria que você falasse alguma coisa que eu não te perguntei ou algum recado final que você gostaria de falar com as pessoas. Te agradecer demais. Eu quero agradecer a oportunidade. Sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre prevenção, é muito importante. Por mais que a responsabilização por crimes, ela tem que acontecer, a gente tem que não deixar esses crimes acontecerem. Então, com orientação, a gente tem a prevenção. O importante é a gente não deixar isso acontecer. Agradeço novamente, né, a oportunidade para poder falar sobre esse assunto que eu gosto muito. É uma área que eu gosto de trabalhar mesmo. E colocando à disposição também para qualquer dúvida que tiverem. Sempre que possível, a gente responde a todas as dúvidas lá que chegam para a gente no direct do Mulheres que Protegem. E agradecer mesmo a oportunidade. Obrigado, doutora Renata. Até uma próxima. Um grande abraço e um ótimo final de semana aí. Tchau, tchau. Obrigada para você também. Tchau, Luiz. Tchau.